assim, passamos sempre a palavra pelo mais velho. Eu vou deixar que o Chumani fala primeiro, depois eu. Alô, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado, esse microfone está melhor então. Meu nome é Moço Califa. Eu sou um ignorante e empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Por que ignorante? Porque isso é o que a natureza nos condiciona. Nós nascemos sem saber e o não saber nos motiva a saber aquilo que a gente não sabe. Isto é ignorância, ausência do conhecimento. Empírico é porque a própria natureza, que nos concedeu algo chamado cérebro, nos induz a fazermos o exercício do raciocínio para descodificarmos tudo que a gente ouve e vê. Se assim nós não fizermos, nós só vamos sistematicamente reproduzir. Por isso não há mudança de mentalidade, não há mudança na relação social, não há mudança, não há amor na integração racial e assim sucessivamente. Mas vou tentar descrever o que está escrito lá no Fly, dizer que o Brasil é o país com mais pessoas pretas fora da África. Sim, o censo brasileiro, ele descreve isso, mas ele descreve isso como uma forma estratégica para que os negros não percebam que eles não são a maioria da população fora da África. Tenho aqui meus dois irmãos, meu irmão mais velho que está ali, e aqui o segundo, a minha irmã também. Eu falo porque viemos todos de Adão e Eva, respeito as crenças de cada um, mas não estou aqui para confrontar ou talvez discordar ou concordar, mas imploro toda a plateia não concordar o que eu aqui vou dizer, porque o vosso questionamento, a vossa discórdia vai também nos ajudar a nos discernir, porque se vocês tomarem que nós estamos a falar como verdade absoluta, isto prova a irracionalidade coletiva de quem absorve somente para reproduzir. Quando nós enxergamos no Brasil, vimos o Brasil, eu estou aqui 20 anos de Brasil, então eu não estou no Brasil para dançar carnaval, assim como o inglês vem, para ir para Copacabana. Eu estou aqui, vivo aqui e começo a analisar a realidade social, a realidade racial no Brasil por mais de 20 anos. O Brasil diz que a maior população no Brasil é preta, é negra. Isso é que todo mundo ouviu e catamos isso, discutimos sobre isso, falamos sobre isso, mas nós nunca paramos para analisar se é mesmo ou não. Por quê? Porque os seres humanos são condicionados a ouvir e reproduzir aquilo que ouvem. O Brasil é a maior população negra do planeta Terra. Dentro do Brasil, os pretos são a maioria. Okay. Primeiro ponto, quando você vai em outros países, que eu já vivi em outros países, eles não consideram os brasileiros como brancos. O brasileiro não é considerado branco. Ele é considerado como mestiço aos seres que classificaram os seres a partir da cor da pele. Classificaram os africanos de negros, classificaram todos aqueles que vêm da mistura de desses dois seres, de mestiço. Então, quando você penetra nas favelas brasileiras, onde está concentrado a maior população do Brasil, você vê que a maioria da população que lá habita não são pretos. Não são pretos. Quando você vai nas grandes metrópoles, onde habita a socialite um pouquinho mais sofisticado, a maioria das pessoas que vivem lá não são pretas. Quem eles são? Eles são mestiços. Porque se a maioria da população no Brasil fosse preta, assim como o censo brasileiro tenta incutir na cabeça de quem não discerne, os negros no Brasil não iam passar a situação que passam. Porque o Brasil tem emprego. O Brasil tem emprego. Por que os pretos não estão a trabalhar? Porque a maioria da população, como é mestiço, essa população conseguiu assumir os cargos de empregos que existem no Brasil. Se irmos em todo o restaurante do Brasil, a maioria das pessoas que lavam, porque no Brasil o negro nem serve mais para limpar chão, nem lavar prato. Porque se irmos no restaurante, as pessoas que lavam prato são mestiços. Negro já não consegue nem lavar prato, já nem me dá um trabalho para lavar prato. Então, se esses mestiços que estão todos nesses trabalhos de lavar prato, limpar chão, fossem pretos,
Os pretos no Brasil não iam viver essa degradação, porque eles teriam pelo menos um pão de cada dia nos separa hoje. Mas por que não tem? Porque eles não são a maioria da população preta no Brasil. Mas eu respeito o que o censo diz e coloca na cabeça das pessoas. Mas então por que os pretos, de forma geral, não crescem, não desenvolvem? Há um problema muito grave nos pretos. A não busca do conhecimento, ele torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar. Quando você faz uma análise profunda nas grandes lideranças que já surgiram no mundo, lideranças pretas, eles não fizeram nada mais do que contribuir para essa construção do Estado racista. Por quê? Porque se nós lutávamos para uma independência, nós não deveríamos mais implorar integração social. Se nós então fizermos esforço para se libertar do branco, assim como Jesus, o filho de Maria, disse, separa o trigo do joio. Separa. Porque a solução do problema do preto está na separação. Você não vê um chinês no Sousa Aguiar. Você não vê um chinês procurando emprego. Você vê preto no Sousa Aguiar, você vê preto nas prisões. Por quê? Porque os líderes, eles não sabem fazer nada se não segregar. Então, o impasse do nosso desenvolvimento, ele vem a partir do momento que a gente começa a implorar ter espaço dentro desse Estado racista. O que ele vai nos dar já nos remete a um estágio de inferioridade, porque é sempre o branco que tem que dizer onde nós temos que estudar. É sempre o branco que tem que definir o que nós temos que ganhar. É sempre o branco que tem que dizer o que nós temos que rezar. É sempre o branco que tem que dizer o que nós temos que ser. Então nós perdemos a noção do que é ser independente. Então essas lideranças que vieram, fizeram o quê? Eles foram a constituição do branco, cujo só promove a segregação, porque a própria palavra racismo, que quer dizer um povo que se propõe acima da outra, ou se acha melhor ao outro povo. Então nós vivemos numa competição e o branco conhece bem a nossa capacidade psicológica. Ele não vai dar espaço para nós ser o que nós queremos ser se nós não pararmos, analisarmos como nós devemos ser. O que nós temos que fazer? Senão essa luta vai continuar, nós vamos sempre falar que o Estado racista tem que se entregar. Por exemplo, o Brasil importou pessoas brancas. O Brasil importou pessoas brancas. O Brasil importa pessoas brancas para que o Brasil seja um país de pessoas somente brancas. O Brasil aprova o casamento interracial para o extermínio de um povo. Ele romantiza a execução de um povo. Isso o Brasil vem promovendo isso, porque o Brasil não gosta de pessoa escura aqui. Já que eu não quero, vou fazer a questão de dar a minha filha para casar com esse preto. Assim que o meu neto vem mestiço, casado com branca, vem de novo branco. Vocês vão dizer, não, mas isso é muito agressivo. Não, eu tenho amigos brancos no Brasil, mestiço, muito mestiço, que dizem para mim, a minha avó era muito escura. Você para e se questiona, como assim que a tua avó era tão escura? Se você ficou tão branco. Então você vê o processo que o Brasil produziu no passado. Então quer dizer, não importa quanto nós vamos implorar ao Estado racista para tentar fazer algo para nós, eles não vão fazer algo por nós. Se nós não sentarmos e fazermos por nós mesmos. Isso serve para os pretos que estão fora de África e os pretos também que estão dentro de África. Muito obrigado. Vou deixar aqui o mic.